Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, professor Lúcio. Finalizando agora o nosso estudo dos triângulos, a gente vai atacar os dois últimos elementos do bico, né? A gente estudou o baricentro, estudou o incentro e agora a gente vai fechar estudando o circuncentro e o ortocentro, tá? No circuncentro nós vamos introduzir um elemento novo aqui, tem uma coisinha nova para falar a respeito do circuncentro, tudo bem? Então, ó, me acompanha ali no GeoGebra que a gente vai trabalhar com isso, tudo bem? Então vamos lá. Então olha só, moçada, aqui no GeoGebra, elemento novo que nós vamos introduzir aqui no estudo da geometria é um elemento chamado mediatriz. Então a primeira coisa que você tem que tomar cuidado é para não confundir mediatriz com mediana, tudo bem? A mediana ela é um segmento interno ao triângulo, a mediatriz não. Então a mediatriz nós temos a seguinte situação, vamos pegar um segmento qualquer aqui, ó. Peguei um segmento qualquer, tudo bem? Deixa eu tirar o rótulo dele aqui. Então nós temos o segmento AB, esse segmento AB ele vai ter uma medida, né? Se você quiser aqui, a gente pode até colocar a medida desse segmento. Ó. Vamos pegar aqui o segmento que tem medida 8,24, a medida do segmento AB, tá? Daí o que nós temos? Nós temos aqui um ponto divisor, que é o ponto médio, né? O ponto C. O ponto C divide o segmento AC bem na metade. Então aqui, ó, se nós calcularmos a distância, ó, de A até C vai ter que dar metade do 8,24. Tá vendo lá? Ó, 4,12, tudo bonitinho. Automaticamente de C até B, 4,12. O que é a mediatriz? A mediatriz é o seguinte, ó, a mediatriz ela é uma reta perpendicular, então eu tenho aqui uma reta perpendicular que passa pelo ponto médio e forma 90 graus, obviamente, né? Ela é perpendicular, é a reta perpendicular que passa pelo ponto médio de um segmento. Então essa é a mediatriz. Então se nós medirmos aqui o ângulo, ó, deixa eu pegar um ponto aqui da mediatriz, então se a gente for calcular a medida do ângulo ACD, DCA, tá lá, ó, 90 graus, tudo bem? Então deixa eu tirar você aqui, aí. Então aqui nós temos o ângulo de 90 graus. Então, me acompanha aqui, ó. Então, esse é o elemento novo, tá? Esse é o elemento novo, mediatriz. A mediatriz, ela é uma reta perpendicular a um segmento, formando com esse segmento 90 graus, tudo bem? Mediana é diferente. Mediana você tem um triângulo, então por exemplo aqui, ó, imagine que nós tenhamos o triângulo ADB. A distância aqui, ó, o segmento que vai de D até C é a mediana do triângulo, tudo bem? Mediana, segmento interno. A mediatriz não, ela é uma reta que passa pelo ponto médio, mas forma com o segmento o ângulo de 90 graus. Essa é a definição mais light da mediatriz, né? Lembra que nem quando a gente falou em bissetriz? O que é bissetriz? Ah, professor, bissetriz é a reta que divide o ângulo na metade. Essa é a definição mais light. A gente foi um pouco mais criterioso. A gente falou que a bissetriz é o lugar geométrico de todos os pontos equidistantes aos lados do ângulo. Lembra? Que daí deu o conceito lá do incentro. A mediatriz, ela também vai ser um lugar geométrico. O que vai acontecer, ó? Não importa qual ponto você escolha da mediatriz, sempre que você calcular a distância desse ponto até os extremos do segmento que ela passa, ó, essa distância é a mesma. Então, se você pegar a distância do ponto D até o ponto A, vai ser igual a distância do ponto D até o ponto B. Então, essa é a definição de mediatriz. Lugar geométrico dos pontos equidistantes aos extremos de um segmento. Tudo bem? Ó? Então, me acompanhe lá no GeoGebra para você visualizar isso, tá? Então, olha só. Esse conceitozinho aqui, ó, então vamos calcular a distanciazinha, ó. Se eu pegar aqui a distância, ó, de D até A, ó, um ponto da mediatriz até o A. A distância do ponto D até o ponto B vai ter que ser a mesma. Tá vendo, ó? 6,53. Então, essa é a definiçãozinha formal da mediatriz, ó. Qualquer ponto da mediatriz está a uma mesma distância sempre do ponto A e do ponto B, que são os extremos do meu segmento. Tudo bem?
Tranquilo? Agora, olha só, deixa eu apagar esses segmentos aqui para não ficar tão poluído. Aqui. Então, apaguei esse cara e vou tirar o rótulo aqui também. Deixa eu tirar esse rótulo aqui. Então, moçada, agora eu vou fazer aqui diferente, ó. Eu não vou desenhar o triângulo, eu vou aproveitar aqui os segmentos, ó, eu vou construir o triângulo aqui já assim, tá? Então, nós temos aqui um triângulozinho. Deixa eu apagar aqui, deixa eu jogar aqui para cá o vértice A, vértice B. Deixa eu apagar o rótulo aqui para não ficar tão poluído. Licencinha você e licencinha você também. Opa! Aqui. Aí. Agora olha só, o que eu vou fazer? Eu vou marcar outra mediatriz. Ó. Aqui nós temos ó, a própria mediatriz. Mediatriz de quem? Desse lado. Tudo bem? Agora aqui deixa eu só ver se... Aqui... Ó, nós temos aqui as mediatrizes, tudo bem? Daí aqui eu posso brincar com o triângulo, beleza? Agora, olha aqui, então nós temos uma mediatriz, então lembra lá, ó, volta comigo aqui. O que nós temos, moçada, nessa figura? Então aqui eu tenho a mediatriz do lado AB e eu tenho a mediatriz do lado AD, tudo bem? Esse ponto, tá vendo o ponto de interseção entre as duas mediatrizes? Ó, vamos pensar assim, ó, o ponto de interseção entre as duas mediatrizes. O que acontece? Esse ponto, ele vai ter uma mesma distância, ele é um ponto da mediatriz, então ele tá uma mesma distância de A e de B. E esse mesmo ponto está uma mesma distância do A e do D. Então o que nós encontramos? Nós encontramos o ponto que está a uma mesma distância em relação aos três vértices do triângulo. A distância desse ponto de interseção até A é igual à distância de I até D e é igual à distância até B. Tudo bem? Então olha só, volta comigo lá no GeoGebra para você visualizar o que vai acontecer. Olha que bonito. Então olha só. Então, na hora que a gente marcou esse ponto de intersecção aqui, ó, cadê? Vamos lá marcar o ponto de intersecção. O que nós temos? Vou renomear esse cara aqui, que geralmente eles chamam ele de circuncentro, eles dão o nome de ponto C. Tudo bem? Ah, professor, ponto C nós já temos. O GeoGebra automaticamente renomeia isso aqui para C1. Então, nós temos ali o ponto C. Daí, o que acontece, ó? A distância, como ele é um ponto da mediatriz, ó, ele é um ponto da mediatriz de AB. Então, a distância de C até A é igual à distância de C até B. Mas ele também é um ponto da mediatriz de AD. Então, a distância de C até A é igual à distância de C até D. Tá vendo? Então, o que nós encontramos? Nós encontramos o ponto que está a uma mesma distância dos três vértices. E qual é a figura geométrica que tem um ponto central e está equidistante de pontos? É a circunferência. Então, o que é o ponto de encontro das mediatrizes de um triângulo? É o centro da circunferência que está... Opa, cancelar. É o centro da circunferência... Opa, aqui, deixa eu só ver. Aqui, em um dos seus pontos, ó. É o centro da circunferência circunscrita. Então, aqui nós temos a circunferência circunscrita, a circunferência que passa pelos três vértices do triângulo. Então, ó, deixa eu só colorir ela de corzinha diferente aqui. Opa! Ajuda nós aí, GeoGebra. Ó, então nós temos aqui, vamos colocar uma corzinha aqui, eu vou colocar a corzinha azul. Tá aí a circunferência, tudo bem? E ó, não importa aonde eu coloque, onde eu mova esse ponto A, ó. Tá vendo, ó? Eu sempre vou garantir a circunferência inscrita. Tudo bem? Agora, um detalhe importante, moçada. Um detalhe importante. Lembra que a gente tinha estudado que o baricentro e o incentro são sempre pontos internos? O circuncentro não, ó. O circuncentro ele pode ser externo. E daí isso vai ter uma consequência bacana. Quer ver, ó? Então deixa eu fazer um arquivo novo aqui, ó. Arquivo novo. Não. Então, olha só, deixa eu colocar malha para facilitar aqui a nossa construção. Então, olha só, eu vou desenhar agora aqui, deixa eu pegar um triângulozinho mesmo, ó. Eu vou pegar aqui um triângulo e um triângulo especial. Que triângulo que é esse? O nosso bom e velho triângulo retângulo. Então, deixa eu pegar esse segmento
e esse segmento. Tá, professor. Aqui, deixa eu tirar os rótulos. Concorda comigo que aqui é um triângulo retângulo? Ó? Eu construí bonitinho aqui em cima do ângulo de 90 graus. Ó. Deixa eu pegar aqui para você a medida do ângulo. O ângulo CBA. Então aqui, ó, o ângulo de 90 graus é um triângulo retângulo. Daí o que que acontece? Ó? Eu vou pegar agora o ponto médio da hipotenusa. Tá vendo? O ponto médio da hipotenusa. Daí o que que a gente tem? Ó? Quer ver a mediatriz? Ó? A mediatriz vai passar por aquele ponto médio. Ó? A mediatriz passa por esse ponto médio aqui. Se eu pegar a mediatriz desse lado, ó, tá vendo que ela passa pelo mesmo ponto? Então o que significa? A mediatriz num triângulo retângulo, ela está localizada, é o ponto médio da hipotenusa. Então, deixa eu voltar aqui. No triângulo retângulo, a mediatriz, né, a mediatriz que passa pela hipotenusa ali, ó, o circuncentro, o ponto C, é exatamente o ponto médio da hipotenusa. Daí o que que acontece com isso? Se aqui é o ponto médio da hipotenusa, na hora que a gente for fazer a circunferência circunscrita, ó, o diâmetro da circunferência é exatamente a hipotenusa. Então volte aqui comigo, ó, e tenha isso aqui na cabeça. Um conceito importantíssimo. Sempre que eu tiver um triângulo e esse triângulo for retângulo, ou sempre que eu tiver um triângulo inscrito na circunferência e um dos lados desse triângulo for o diâmetro da circunferência, o triângulo é retângulo. Então, ó, o que que nós temos? Nós temos três situações. Se o circuncentro estiver dentro do triângulo, o triângulo é acutângulo. Os três ângulos são agudos. Se o circuncentro estiver sobre um dos lados do triângulo, o triângulo é retângulo. E se o circuncentro estiver fora, esse ângulo aqui é um ângulo de 90 graus. Tudo bem? Então nós temos aqui o circuncentro, o ponto de encontro das mediatrizes do triângulo. Belezinha? Tranquilo? E para fechar, o último ponto notável do triângulo é o ortocentro, o encontro das alturas. Então volta comigo lá no GeoGebra, olha só, o encontro das alturas. Daí nós temos a altura, deixa eu fazer aqui, arquivo novo, não. Então, ó, altura do triângulo. Então vamos desenhar um triângulo bonitinho aqui, pontuar. O que é a altura? A altura, então nós temos uma reta perpendicular, ó, a reta que passa por esse ponto forma 90 graus. Então a altura, moçada, nós temos esse ponto de intersecção aqui, aí, então deixa eu tirar você, aí. Então esse segmento aqui, ó, é a altura do triângulo. Então daqui até aqui é a altura. E se você pegar a medida angular, a altura necessariamente forma 90 graus. É isso aí, eu só não marquei o ângulo, né? Então, aqui, deixa eu voltar aqui. Tá temperamental o GeoGebra aqui, ó. B, D, C. Tá aí, altura, sempre formando 90 graus. Então a altura é uma seviana. Sai do vértice e vai até o lado oposto, formando um ângulo de 90 graus. Então eu vou pegar outra reta perpendicular aqui, ó, daqui passando por esse lado. Tá vendo? Aqui nós temos outro ponto de intersecção em relação ao outro lado. Ali nós temos a outra altura. Então deixa eu tirar esse aqui. Com licença, esse objeto não vou querer. Vou pegar aqui o segmento que vai representar a sua altura. Então tá aqui, segmento. Então o que que nós temos? Ó, o ponto de intersecção entre esses dois elementos aqui é o chamado ortocentro. Então deixa eu renomear esse garoto. Então nós temos aqui o ortocentro, o ponto O do triângulo. Tá? Aqui, ó, não importa. Perceba, ó, que ele pode ser interno ou ele pode ser externo também, ó. Aqui o ortocentro vai cair fora, né?
Mas uma coisa que é importante você visualizar, deixa eu só marcar aqui antes, cadê aqui o ângulo? Deixa eu ver se ele marca certinho. Ah, aqui foi. Então, olha só. Então, volta comigo aqui. Então, olha só, perceba que o ortocentro, o ponto de encontro das alturas, ele forma pra gente aqui dentro do triângulo, ó, ângulos de 90 graus. Então, o que que nós temos aqui, ó? Nós temos que o triângulo AEB é um ângulo, um triângulo retângulo. A mesma coisa nós temos aqui do triângulo CBD, que é o pé da altura. Tudo bem? E aqui, ó, só curiosidade. Isso aqui, se você quiser estudar um pouquinho mais. Se você marcar a outra altura aqui, ó, se a gente marcar a outra altura do triângulo, nós vamos ter um triângulo bacaninha ali, tá? Daí a gente vai marcar a outra altura, a gente vai ter aqui, ó, a altura referente a esse lado com os outros dois pés das alturas. Você vai formar um triângulozinho ali. Esse triângulo, ele recebe o nome de triângulo órtico. Quem que é o triângulo órtico? É o triângulo formado pela interseção das alturas com os lados. Tudo bem? E qual que é a particularidade do triângulo órtico? Isso aqui é só curiosidade mesmo. O ortocentro do triângulo original vai ser o incentro do triângulo órtico. Então, na hora que você marcar o triângulo órtico aqui com os pés das alturas, esse ortocentro, ele vai ser o incentro, o centro da circunferência inscrita ao triângulo órtico, tá? Mas aí como curiosidade. Tudo bem? Tranquilo, moçada? Então nós estudamos os 4 elementos, os 4 pontos notáveis do triângulo, o famoso bico, né? Baricentro, encontro das medianas, incentro, circuncentro e aqui o ortocentro. Tudo bem? Tranquilo? Então um grande abraço a todos, se divirtam bastante estudando aí os elementos do triângulo e até a próxima. Tchau, tchau!